E nós, a Igreja de Jesus, que aqui permanece, por favor, abramos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Gente, que coisa bonita a gente observar que uma mente tão brilhante como a do apóstolo Paulo era saturada pela prática da oração. Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. O próprio apóstolo Pedro, ao escrever a sua segunda carta, diz que alguns escritos de Paulo são difíceis de entender, porque a mente de Paulo era brilhante. Além de ser um evangelista nato, apaixonado pela obra missionária, plantar igrejas em lugares onde o evangelho nunca havia chegado, sofrer fisicamente, emocionalmente por tudo isso, o apóstolo Paulo entendia que a oração era parte vital do sucesso do seu ministério. E nós notamos isso nessa carta aos Tessalonicenses, embora a vida de oração de Paulo também se apresente em diversos outros escritos dele. Se você observar o capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Ele está orando, agradecendo por essa igreja. No capítulo 2, versículo 13, Paulo diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Ele continua orando por essa igreja. No capítulo 5, Paulo termina essa carta orando. Paulo escreve ao jovem pastor Tito, desanimado, e ele escreve a primeira e a segunda carta, e ele diz: eu oro de joelhos e sofro por você. Querido, seu apóstolo Paulo orava com tanta frequência. Nós, mais do que nunca, temos a necessidade de fazer da oração nossa prática diária e frequente. Foi ele mesmo quem ordenou, no final de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem cessar. Desenvolva a oração como estilo de vida, enquanto dirige, enquanto está na fila de um consultório médico, enquanto aguarda para a realização de um exame, enquanto está na fila do caixa para pagar as compras do supermercado. Se coloque em espírito de oração. Isso fortalecerá você para enfrentar os embates do dia a dia, fortalecerá sua vida interior para compreender quais são os desígnios de Deus e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. E a gente refletirá nesse texto do verso 13 ao verso 16, onde Paulo mais uma vez ora pelos Tessalonicenses. E nós veremos que os motivos de oração de Paulo são os mais nobres possíveis. Paulo olhava para aquela igreja e conseguia identificar de modo preciso as marcas da eleição. Esse era de fato um povo salvo, um povo que amava a Jesus Cristo, não somente da boca para fora. Paulo não escreve a religiosos, institucionalizados, viciados em rótulos denominacionais, com dias e horários específicos, não. Paulo escrevia a gente convertida, gente que nasceu de novo. E as evidências desse novo nascimento eram demonstradas pelo jeito de agir. E é isso que Paulo vai falar agora no capítulo 2, mais uma vez, no verso 13 em diante. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. 2 pontos. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem.
A primeira marca da eleição desse povo, que é o motivo da oração de gratidão do apóstolo Paulo, é que ele via naquela igreja, naquele povo, pessoas que acolheram as Escrituras como palavra de Deus, única regra de fé e prática, e valorizavam essa palavra. É profundamente lamentável que nós vivamos num país que se autodenomina cristão em sua maioria, mas a maioria de nós não conhece o A, E, I, O, U das Escrituras, porque não prioriza lê-la e conhecê-la. Eu lembro que antes de vir para Anápolis, eu soube que Anápolis era tida como uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Foi uma surpresa grata, até que eu chegasse aqui e me decepcionasse, porque eu notei que o evangelho aqui ele é extenso. Muita gente da boca para fora diz que é cristã, só que ele é raso demais, não cobre o dedo do pé. Você começa a conversar com as pessoas, elas não sabem nada sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o retorno de Jesus, sobre o testemunho cristão, sobre verdades essenciais da fé. E isso é porque nós não nos dedicamos àquilo que dizemos ser o mais importante das nossas vidas. Somos peritos nos nossos times de futebol, na escalação. Sabemos muito bem quem ganhou o brasileiro, quem foi para a Série B. Sabemos em que minuto aconteceu cada gol, a defesa espetacular de tal goleiro. Mas se eu perguntar, cite para mim, quais são os livros chamados de livros históricos? Quantos são? Abra para mim no livro do profeta Miqueias. É possível que alguns crentes vão dizer, o quê? Tem esse livro na Bíblia? Isso é lamentável, gente. Isso é uma marca que talvez o Deus a quem afirmamos conhecer não é de fato o Deus a quem conhecemos. Porque se conhecemos esse Deus verdadeiramente, a primeira evidência desse conhecimento é que nós desejaremos ardentemente nos apropriar de sua palavra. Teremos apetites, como um bebê tem fome do leite materno para a sua subsistência. Se esse apetite não está acontecendo, não é estimulado e desenvolvido, é um sinal muito ruim de que possivelmente ainda não conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. E se o conhecemos, não nos rendemos a Ele integralmente. Queridos, a primeira marca dessa igreja, basilar, isso aqui é coisa básica, e motivo do agradecimento de Paulo é, vocês acolheram a verdade. E Paulo diz, essa verdade é a verdade de Deus. E esta verdade está agindo eficazmente em vocês. Talvez nós não desenvolvamos vida de leitura bíblica, porque pode haver dúvidas se de fato esta é a palavra de Deus. E eu quero garantir a vocês que este livro é singular. Nós temos aqui 66 livros, escritos num período de cerca de 1.600 anos, por mais de 40 autores. Muitos desses autores estavam distantes uns dos outros por séculos de distância, em culturas diferentes, falando línguas diferentes e, em muitos casos, não conheciam os escritos de outros autores. Quando Deus, em sua providência maravilhosa, juntou todos esses livros, o que emerge é uma única temática. É o projeto de salvação elaborado antes da fundação do mundo, que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, marcado pela fidelidade de Deus, até chegar Jesus Cristo. 66 livros, 1.600 anos, mais de 40 mãos envolvidas, não conhecendo o que o outro escreveu, em muitos casos,
vivendo língua diferente, cultura diferente, realidade diferente. E quando tudo isso é juntado, emerge uma única temática. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por que isso acontece? Porque esta é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz que homens inspirados pelo Espírito Santo registraram as Escrituras. Talvez alguém diga, sabe por que eu leio pouco as Escrituras? Ou eu tenho uma certa desconfiança dela? E talvez você escuta isso em seu trabalho, porque é um livro de homens. Esta pessoa está certa. É um livro escrito por homens. Só que ela está parcialmente certa, porque é também um livro escrito por Deus. Os autores humanos foram inspirados pelo Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo utilizou os dons, talentos, traços de personalidade de cada escritor, de modo que, quando Pedro escrevia, quem estava escrevendo era Pedro. Não acontecia como no Espiritismo. Como é que é o nome? Psicografia. Não recebia um espírito e a pessoa deixava de ser ela. Não, era a própria pessoa escrevendo. Contudo, a mão invisível do Espírito Santo estava por trás daquele registro, preservando do erro humano. É por isto que é o único escrito sobre a face da terra, com milhares de capítulos, dezenas de milhares de versículos, e você não encontra erro ou contradição em seus ensinos e temática. As ciências humanas, todas se contradizem. Por que nós temos os doutorados? Porque uma tese de doutorado precisa trabalhar em cima de uma outra tese já escrita e trazer melhores argumentos, trazer uma novidade. Quando uma novidade é trazida, ela é trazida para, num certo sentido, contradizer a outra. Isso não acontece com as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma revelação progressiva. Gênesis 3 começa falando que no tempo certo da história nasceria o filho da mulher. A serpente lhe picaria o calcanhar, mas esse filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aí, na medida em que as Escrituras vão sendo reveladas, a pessoa de Jesus vai se tornando cada vez mais clara. O livro do profeta Isaías diz que, o Salmo 22 diz que o filho da mulher é um homem que está numa cruz, gritando, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 24 diz que o filho da mulher, depois que ele é desamparado pelo pai, é feito objeto de humilhação, ele sobe até os céus, e os céus abrem as portas para recebê-lo com dignidade, honra, louvor e adoração. O livro do profeta Isaías, em seu capítulo 9, diz que o filho da mulher nascerá de uma virgem, e isso 740 anos antes dele nascer. O livro do profeta Isaías segue dizendo, no capítulo 42, que o filho da mulher será precedido pela vinda de João Batista, que virá no espírito do profeta Elias. O livro do profeta Isaías nos diz ainda que o filho da mulher, ele será o servo sofredor. Ele será moído por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Ele receberá um castigo destinado a nós, para que não haja mais castigo sobre nós, uma vez que estamos nele. O filho da mulher, Isaías nos revela, no capítulo 55, vencerá a morte e convidará por sua autoridade todas as pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações a virem até ele para beberem gratuitamente da água viva que ele tem para ofertar. Isaías segue dizendo que este filho da mulher, final de Isaías, capítulo 60 em diante, estabelecerá novos céus e nova terra. Aquilo que foi perdido em Gênesis 3 com a entrada do pecado será desfeito. O Éden será redescoberto, o jardim de delícias, e será ampliado a algo muito maior.
O livro do profeta Malaquias diz que o filho da mulher reconectará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Joel diz que o filho da mulher derramará o Espírito Santo sobre as pessoas, transformando-as profundamente. Jeremias diz que o filho da mulher, ao derramar o seu Espírito Santo sobre um povo, lhes dará um novo coração. Imprimirá em nosso coração e em nossa mente a palavra de Deus, nos equipando para amar a Deus verdadeiramente. Qual livro sobre a face da terra possui algo similar a este? 1.600 anos de escrita, mais de 40 mãos, dezenas de milhares de versículos, milhares de capítulos. Quando todos esses 66 volumes são fechados, aí nós temos o cânon, que significa medida. O que nós vemos é uma revelação progressiva desse amor de Deus. É a inspiração de Deus. É a voz autoritativa de Deus. Como não amar esse livro? Como não nos dedicar para conhecer esse livro? Ele revela quem nós somos. Ele revela quem Deus é. Ele revela um futuro cheio de esperança para aqueles que amam a Deus e estão em Cristo. Ele revela nossas tolices. Esse livro expõe nossas máscaras, mostra a nossa verdadeira face. E depois de mostrar a nossa verdadeira face, que é feia, ele ainda revela o amor paciente e perdoador de Deus, que permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Como não amar esse livro? Como não conhecer esse livro? Como não priorizar nossa dedicação a esse livro? O primeiro motivo de gratidão do apóstolo Paulo é que essa igreja acolheu a verdade. Eles creram que esta é a palavra de Deus. E esta palavra estava agindo, diz-nos Paulo no final do versículo 13, eficazmente nesse povo. O que é agir eficazmente? As Escrituras nos consolam quando estamos cansados, nos orientam quando estamos perdidos, nos levantam quando estamos caídos. As Escrituras sustentam pessoas para que não entrem numa situação tão desesperadora que a única solução que enxergarão é dar cabo de sua vida. As Escrituras são a luz que nos guia no caminho escuro dessa vida. Ela é rota segura para aqueles que nela se abrigam. A palavra de Deus é eficaz, é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos mostrar como viver em sabedoria. Ela ensina o jovem no livro de Provérbios, os nossos adolescentes, cuidado com o sexo precoce. Cuidado com a banalização da sexualidade, como é vista em nossa cultura. O livro de Cantares vai dizer para as meninas, olha, não entregue o seu coração precocemente a um homem. Não desperte o amor antes que este o queira. Tenha maturidade para escolher o homem certo, que vai te amar, te tratar com respeito. O livro de Provérbios nos fala sobre trabalho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe como ela trabalha arduamente no verão e não lhe falta nada no inverno. Está nos ensinando uma lição tão importante de trabalhar com diligência, com qualidade, com sabedoria, economizar o fruto do nosso suor, porque o inverno da vida, que é a velhice, chegará e nós precisaremos de uma reserva para nos sustentar quando chegar o inverno da vida. Que coisa linda, gente. Essa é a palavra de Deus. E quando nós a acolhemos como verdade, inevitavelmente ela atuará em nossas vidas de modo eficaz para nos santificar. O apóstolo Paulo segue ainda dizendo, no versículo 14, tanto é assim
irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios, nas mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. O que Paulo está dizendo aqui em segundo lugar? Eu sou agradecido a Deus porque vocês sofrem fielmente as marcas de sua fé. Como assim? Como assim? Deixa marcado aí, volte algumas páginas para 2 Timóteo, por favor. Perdão, é depois de Tessalonicenses. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo 3, versículo 12. Isto é tão claro quanto a luz. 2 Timóteo 3, verso 12. Leiamos todos juntos, a uma só voz, o verso 12 de 2 Timóteo 3, diz-nos assim a palavra do Senhor: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo... Vamos ler de novo, mais bonito? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a igreja dos Tessalonicenses estava experimentando essa perseguição. Paulo chegou à cidade de Tessalônica, ficou ali 3 sábados pregando o Evangelho. Muita gente se converteu, deixando idolatria, falsos deuses. Paulo foi severamente perseguido por conta de sua pregação, a ponto de precisar fugir de Tessalônica para a cidade de Bereia. Na cidade de Bereia ele é novamente perseguido, a ponto de precisar fugir para Atenas. Na cidade de Atenas ele é novamente perseguido, a ponto de fugir para a cidade de Corinto. Só que antes de chegar à cidade de Tessalônica, Paulo estava vindo de Filipos, onde ele havia sido espancado, chicoteado. Antes de Filipos, Paulo havia passado uma temporada em Listra, onde havia sido apedrejado a ponto de ser considerado morto, dada a condição do espancamento sofrido. Caramba! E aí Paulo sai da cidade de Tessalônica, fugido por conta da perseguição, e deixa uma igreja recém-plantada, uma igreja de 3 semanas, gente. Não deu tempo dele ensinar quase nada a esse povo, porque a gente fica anos e anos estudando a Bíblia, e a gente não sabe nada, você imagina 3 semanas. E aí Paulo está preocupado com essa igreja. E quando ele chega em Atenas, ele manda Timóteo, um jovem pastor, para a cidade de Tessalônica, para receber notícias desse povo. E quando Timóteo chega de Tessalônica até Corinto, porque Paulo já estava em Corinto, Timóteo diz: Paulo, você precisava ver, que coisa linda, os crentes amam a palavra de Deus, eles têm uma fé viva, eles se amam, eles servem uns aos outros, eles têm esperança no retorno de Jesus, eles são perseguidos pelos seus patrícios, isto é, pelos cidadãos da cidade de Tessalônica, seus contemporâneos, e eles não arredam o pé do Evangelho. Porque quem é crente de verdade, gente, será ridicularizado no trabalho, virará, vez ou outra, objeto de piada entre amigos ímpios, será considerado um alienígena nessa cultura caída, sofrerá bullying na escola, pelo simples fato de não se amoldar ao sistema estabelecido, que é cada vez mais iníquo. Sofrerá talvez alguns prejuízos no trabalho em virtude de sua ética da verdade e da fidelidade. Será incompreendido dentro da própria casa. Quando um homem justo, por exemplo, chega em casa e diz: olha, vamos estabelecer uma lei aqui. À mesa, ninguém com celular. Depois das 19h, ninguém em rede social nessa casa. Domingo é o dia do Senhor, respeite o Senhor. Pare de blasfemar o nome desse Senhor. Precisamos respeitar o Senhor.
comeremos à mesa. Algo que parece radical demais, né? Hoje comer à mesa é algo radical. Olharemos nos olhos uns dos outros. Enquanto comemos, conversaremos sobre nossa vida. Depois das 19h, estaremos juntos. Eu não dividirei você, mulher, com seus seguidores que não dão a mínima para a sua vida. Eu não dividirei você, meu marido, com esses supostos seguidores que curtem você, mas que não se importam absolutamente em nada com você. Nós somos família. Eu quero desafiar os homens aqui. Não todos. Eu creio que há algumas mulheres sensatas aqui. Mas é possível que alguns homens aqui enfrentarão uma severa resistência. Pelo simples fato de dizer, mulher, vamos todo dia ler a Bíblia juntos? Vamos ter um tempo de oração juntos? Eu já recebi relatos assim. Pastor, parece que eu estou chamando ela para briga. Chamar para orar parece que é chamar para briga. Você acha que está longe de nós? Está aqui, ó, nesses bancos. Paulo diz, eu agradeço, porque a marca da conversão de vocês se dá pelo modo como vocês vivem. Vocês amam a Cristo radicalmente. E quando sofrem as retaliações por amarem a Cristo, vocês perseveram nesse caminho. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E aí Paulo fala das dificuldades que ele enfrentou. O apóstolo Paulo foi apedrejado em Listra, chicoteado em Filipos pelos judeus. Mais à frente, quando ele chega depois da sua terceira viagem à cidade de Jerusalém, querem matá-lo em Atos 21. Os soldados romanos é que intervêm, preservando a vida de Paulo. E Paulo está dizendo, assim como a minha biografia foi ser perseguido pelos judeus, os meus contemporâneos, os meus concidadãos, pronto. Entenderam, né? Glória a Deus. Vocês também são perseguidos pelos seus patrícios, pelas pessoas da mesma cidade, pelos parentes. Porque não está mais no boteco enchendo a cara com eles. Porque não está na jogatina, jogando dinheiro fora, enquanto seu filho precisa de você. Porque não está na noitada com os amigos do futebol, e agora está com a tua família. Você acha que não vai sofrer retaliação? Claro que vai. Porque não faz parte do esquema mais com os funcionários da empresa, de tirando de pouquinho em pouquinho. Paulo diz, eu sofri por amar a Cristo, e eu sei que vocês estão sofrendo, e vocês não arredam o pé de amar a Jesus, por causa dos sofrimentos. E eu agradeço a Deus por vocês, porque isso mostra que a fé de vocês é verdadeira. Não é como a fé dos demônios. Você sabia que o demônio tem fé? Os demônios creem em Deus, eles foram criados por Deus, eram anjos, criaturas celestiais, são criaturas celestiais. Os demônios, além de crerem em Deus, eles tremem, porque eles conhecem o poder de Deus. Eles foram aprisionados por Deus e receberão o inferno de Deus, o juízo eterno. Os demônios não estão no inferno. Eles serão lançados com o diabo no inferno. Os demônios têm fé. O que diferencia os crentes verdadeiros dos demônios? Os crentes creem em Deus, temem a Deus, e só eles conseguem fazer algo que os demônios não fazem. Eles amam a Deus a tal ponto que consideram um privilégio obedecerem a esse Senhor de coração, porque conhecem aquilo que lhes está
esperando a bem-aventurança eterna. E aí Paulo termina trazendo para mim e para você uma nota de consolo, dizendo que os inimigos da cruz de Cristo, os perseguidores da igreja de Jesus, receberão no devido tempo o justo juízo que já lhes está reservado. Note como Paulo diz no verso 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Os ímpios vão enchendo. Vou usar uma linguagem aqui que a gente possa compreender. Imagine Deus ter um copo, um cálice, e os ímpios vão enchendo com os seus pecados o cálice, com o vinho do furor da ira de Deus, porque Deus é infinitamente santo e os pecados serão julgados. E Paulo está dizendo que chegará um dia onde esse cálice virará, começará a transbordar, e Deus agora vindicará o seu juízo sobre os ímpios. Paulo termina dizendo, a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Paulo olha com a perspectiva do passado, mas o que ele quer dizer é que todos os ímpios, aqueles que perseguem o povo de Deus, que oprimem o povo de Deus, o que lhes está reservado é a justa ira. No tempo certo, seus pecados serão punidos. No tempo certo, suas iniquidades virão à tona e terão de pagar por toda a eternidade, por terem vivido contra Deus, contra o povo de Deus e por terem perseguido o povo de Deus de pregar o evangelho que liberta, o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um grande consolo, gente. Por que esse consolo é importante? Porque muitas vezes nessa vida, por conta da nossa fé, teremos de lidar com alguns prejuízos. Prejuízos materiais, prejuízos financeiros. Oportunidades não poderão ser abraçadas, porque a gente entende que a ética daquela oportunidade não combina com o nosso estilo de vida e com a glória de Deus. Passaremos alguns prejuízos. E alguns de nós experimentaremos a mesma crise de Asaf. Sabe quem é Asaf? Era um ministro de louvor do templo construído por Salomão. Ele escreveu os Salmos 73 a 78. E Asaf entrou numa crise tão grande que ele diz que observava o ímpio, o que odeia a Deus, o que pratica o mal, o que oprime o pobre. E aquele ímpio parece que tudo em sua vida ia bem. Nada dava errado para aquela pessoa. E ele usa a expressão, suas bochechas são rosadas. Tudo aquilo que eles querem, eles comem. Para onde querem viajar, viajam. Todos os seus negócios dão certo. Mas eles não temem a Deus. Humilham o pobre, são cruéis, são irreverentes, são blasfemos, são maus. E Asaf diz, e eu, poxa vida, amo a Deus, sirvo a Deus, e parece que é só luta, só arroxo, só dificuldade. E Asaf diz que os pés dele, só de pensar isso, quase escorregaram, até que ele entrou no templo. E ao entrar no templo, Deus em sua glória comunicou uma verdade importantíssima. Deus disse, Asaf, espera. A aparente prosperidade dos ímpios não passa disso, aparência. Eu já reservei o dia onde todos os ímpios terão de comparecer diante de mim e serão fielmente julgados por todas as suas iniquidades e infidelidades. E aí Asaf termina o Salmo 43 com o coração curado, ao se lembrar que ele serve a um Deus que é justo, que vê o sofrimento, a aflição e as dificuldades de seu povo. E Asaf continua até o fim de seus dias, amando e servindo a esse Deus. Como aplicar esse texto às nossas vidas? Em primeiro lugar, gente, a eleição, a salvação verdadeira, apresenta alguns frutos. O primeiro fruto básico é amor pela palavra de Deus.
Como é que eu posso dizer que eu amo ao meu Deus, se eu digo que eu não amo a palavra do meu Deus, que revela a pessoa do meu Deus, e é por meio do conhecimento e da intimidade com essa palavra, que além de conhecer mais o meu Deus, eu conhecerei a respeito de mim e me relacionarei melhor com esse Deus? Portanto, eu quero desafiar você, com muito amor em nome de Jesus, a estabelecer como prioridade. Pelo amor de Deus, não faz como aqueles crentes místicos, não. Projeto da virada. Projeto de leitura bíblica. Já comece amanhã. Não vem com esse negócio de projeto, não. Para com essa bobagem. Projeto de vida. Projeto de vida nosso começa hoje. Ao ouvir a palavra, nós nos arrependemos. Vá para a palavra. Conheça a palavra. Domingo que vem vai ter o lançamento de um livro meu. Ó merchan, vou aproveitar aqui. 7 passos simples para todo cristão entender a Bíblia com fidelidade e clareza. Investi quase 20 anos da minha vida escrevendo esse livro, desenvolvendo 7 passos para você abrir a Bíblia e saber o que fazer em cada texto, do início ao fim, até chegar a uma interpretação fiel. Dedique-se à Escritura. Dedique-se à Escritura. Segundo lugar, considere que, por amar a Jesus, algumas dificuldades se projetarão diante de você, mas Deus, além de te sustentar, estará soberanamente agindo por meio dessas dificuldades, moldando o teu coração, criando a imagem de Jesus em você. Se você tiver que sofrer por amor a Jesus, faça-o com a certeza de que o seu pastor reina e que no final de tudo você será consolado, receberá a dádiva das dádivas, a retribuição por seu sofrimento fiel, e todos aqueles que fizeram mal a você e prejudicaram o avanço do reino de Deus receberão a justa ira do Senhor. Seja um cidadão do bem. Ame gente. Exerça compaixão com aqueles que estão caídos. Põe a mão no bolso e acuda quem está necessitado e precisa de você para fazer a boa gestão dos recursos que Deus te concedeu. Olhe para as pessoas que estão próximas a você nos olhos. Viva as implicações do Evangelho. Ame ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor Jesus. E não tenha dúvidas, todas as outras coisas nos serão naturalmente, no tempo de Deus, acrescentadas. Que a gente possa agradecer, assim como o apóstolo Paulo. Só que agora, de uma perspectiva diferente, né? Eu te dou graças, Senhor, por ter me dado a tua verdade, que age eficazmente em minha vida. Eu te dou graças, Senhor, por me sustentar no dia a dia e por usar todas as coisas do dia a dia para gerar um bem valioso em mim. Eu te dou graças, Senhor, pelos tempos de bonança, que revelam a dádiva e o teu amor imerecido. Eu te dou graças, Senhor, pelos tempos de deserto, que revelam o Senhor tratando da minha vida como o ouro é tratado pelo fogo a fim de ser purificado. Eu te dou graças, Senhor, por ter sido amado por Ti, ter sido feito nova criação e ter a certeza da minha vitória final. Eu sou grato, Senhor, porque se eu sei que o Senhor é por mim, ninguém poderá ser contra mim. Eu sou grato, Senhor, porque a obra que o Senhor começou em minha vida, o Senhor mesmo vai terminar. Obrigado por essa salvação maravilhosa, que será completa quando Jesus retornar. Me ressuscitará de corpo mortal para imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível, e habitarei com Ele para todo sempre na eternidade.
E por que a eternidade? Porque será necessária toda uma eternidade para eu conhecer a esse Deus, tão maravilhoso, tão soberano, tão cheio de glória. Amém.